No ar, Cartão de Visita News. Apoio, Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. O Santa Maria Outlet está de portas abertas para revolucionar a sua experiência em compras. Localizado no KM 299 da rodovia Anhanguera, entre Ribeirão Preto e Cravinhos, o Santa Maria Outlet tem as melhores marcas nacionais e internacionais, lojas inéditas e exclusivas, com preços jamais vistos. É nosso compromisso. Outlet com preço de outlet. E para você curtir com toda a família, ainda tem praça de alimentação, espaço kids e muitas outras opções de lazer. Santa Maria Outlet, seu novo estilo de comprar. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão, Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Informação de qualidade, jornalismo profissional, entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News. Cartão de Visita News, com Zacarias Pagnanelli. Apoio, Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. Cartão de Visita News, com Zacarias Pagnanelli. Doutora Érica já está comigo aqui. Nós já vamos... É assim, né, Zaca? É. Vamos ver se a doutora Ivana consegue entrar. Vamos ver. Ela deve estar entrando aí, vamos ver. Vamos ver. Está aguardando a doutora Abrão. Eu passei para eles lá, que era para entrar, já que eles entram. Eu também estou convidando ele aqui. Vamos ver, aceitei ela aqui, vamos ver se ela entra agora. É que não apareceu o convite dela aqui, vamos ver. Internet é fogo. Depois eu vou tirar todo mundo aí que está entrando, eu agradeço aí, mas daqui a pouquinho, porque senão a gente não consegue ficar no rosto. Deixa eu ver se tem alguém que você tá. Ó, eu tô aceitando ela aqui, vamos ver se ela entra. Ivana não está conseguindo participar, tá dando aqui. Internet, alguma coisa. Vamos ver se a gente consegue devagarzinho, ela vai tentando aí, ó. Vamos lá. Ó, já tô aceitando. Ó, boa noite. Me perdoe. Oi, Abraão, peraí, vamos lá. Deu uma pane aqui no negócio do fone de ouvido, deu tudo. Tive que improvisar aqui. Me perdoe. É isso, é que nós vamos comentar depois, né? É que vossas excelências não são regras, são algumas exceções. Nós vamos falar sobre isso em algum momento, você sabe o que eu estou querendo dizer aqui. Bom, obrigado pela elegância de vocês estarem comigo aqui hoje. Sempre é importante para o Grupo Tati de Comunicação, que é muito grande hoje. Não sei se a doutora Ivana já sabe, a gente já falou a respeito. Estamos num grupo grande hoje, tem 4 afiliadas do SBT, Band Litoral, Ribeirão Preto Local. E
é dos grupos que mais cresce hoje nessas questões do interior de São Paulo. E também estamos no Vale do Paraíba. Bom, eu queria primeiro, vamos primeiro por ordem aqui. Deixa eu apresentar a doutora Érica, que a finalidade é o Fonajuc, depois eu vou para a desembargadora e tal. Eu não vou falar muito aqui, porque vocês têm um currículo que dá medo, né? Isso aí vai estar tudo hospedado no cartão de visita News R7, vai estar no TH+, e alguns outros portais. Doutor Abrão, faz alguns anos acho que eu não falo com ele. Eu acho que o Abraão saiu, não saiu? Não, tá comigo aqui. Ah, tá aí? Ah, não, peraí. Eu acho que ele travou aqui. Travou aqui. Peraí. Ó, tô chamando ele de novo, vamos ver. Só aparece a imagem dele. Não... Apareceu. Caiu, mas voltei. Vamos lá. O importante caiu, mas tem que levantar, né? Não parece que tá no Museu de Cera? Não parece que tá no Museu de Cera, né? Tive que improvisar aqui, telefone, tudo. Desculpa. Peraí, então vamos lá. Ó, a doutora Érica, essa loira aqui, ó. Essa loira. Érica Silveira de Moraes Brandão, bacharel em Direito pela Faculdade de Direito do Sul de Minas e Pouso Alegre, juíza substituta nas cidades de Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião e Ilhabela, que é o que ela exerceu, juíza titular da Comarca de Santa Adélia da instância inicial e juíza titular da segunda vara da Comarca de Socorro, desde 1999, agora, né? Conselheira eleita da PAMAGES, biênio 1819, 2022. Membro da Secretaria Institucional da AMB, da Associação dos Magistrados Brasileiros, a gestão Jaime Martins Oliveira, 17 e 19. Membro da Diretoria de Comunicação de Gestão da Renata Gil, 19 e 22. Membro atual da Diretoria de Assuntos de Direito Penal e Processual Penal da AMB, gestão Frederico Mendes. Adjunta da Diretoria de Assuntos Institucionais da PAMAGES, gestão atual do presidente Tiago Massad. E atual presidente eleita, essa é a nossa finalidade hoje aqui, do Fonajuc, do Fórum Nacional de Juízes Criminais, 22 e 24, e foi reeleita 24 e 26. Não deve ser muito bom para ser reeleita, será que é? É muito trabalho, eu acho. Na realidade, acho que, tipo assim, eu fui meio empurrada, né, Ivana? Né? Não, é capacidade. Mas eu preciso falar uma coisa, doutora Érica, a doutora Ivana principalmente, o doutor Abrão também, há um tempo atrás, a doutora Érica me ajudou muito nessa questão do programa crescer, tanto que nós começamos antes da pandemia pela internet, para não ficar, porque o cartão de visita estava na Record News e tal, e hoje está na televisão. A gente está gravando aqui, depois nós vamos editar para a TV, então e vai para 20 e poucos portais aí de notícia, o principal, o cartão de visita News R7 e o TH+, que pega o Brasil inteiro aí. Deixa eu apresentar a doutora Ivana. A doutora Ivana também dá medo, doutora Ivana. Não se eu falar tudo da senhora aqui, eu vou ficar até amanhã. Não vai nem dar tempo. Eu vou falar os principais aqui. Doutora Ivana Davi, desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ingressou na magistratura bandeirante em 1990, atualmente integra a 7ª Câmara Criminal, é professora também, vice-presidente da Comissão de Segurança Pública e Prerrogativas do biênio 22 e 24, é integrante do Centro de Inteligência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, também do Grupo de Trabalho do Conselho Nacional de Justiça para elaboração e diretrizes para a dosimetria da pena dos processos criminais. Integra o corpo de palestrantes do Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o Combate de Corrupção e Lavagem de Dinheiro, PNLD, promovido pelo Ministério da Justiça da Segurança Pública. Aliás, a semana retrasada entrevistei o doutor Mário Sarrubo. Um querido. Querido. Foi integrante da coordenadoria criminal de execuções criminais do Tribunal de Justiça, biênio 19 e 21. Integrou a Comissão de Execução Penal e Direito Digital junto à Ordem dos Advogados do Brasil, coordenadora dos cursos de pós-graduação em Direito Digital do meu curso e em prática de penal junto aos tribunais e teoria da decisão judicial do verbo jurídico. Professora convidada do curso de Direito Digital, Investigação de Crimes Digitais, INSPER, executiva, da EBRAD e do Instituto New Law. É professor do curso preparatório e pós-graduação do meu curso, é integrante do corpo docente da pós-graduação dos cursos CERS, ESSA, Campinas e Verbo Jurídico.
É professora convidada da Associação dos Magistrados Brasileiros, Escola Nacional de Formação do Aperfeiçoamento dos Magistrados, Associação Paulista de Magistrados, Escola Paulista da Magistratura, Escola da Magistratura do Estado de Rondônia, me lembro disso, Escola Superior da Magistratura do Espírito Santo, Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. É professora convidada da Academia de Polícia Civil, a CADEPOL, do curso superior de Polícia, da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Estado de São Paulo. Bom, tem algumas outras coisas da doutora Mero que estarão todos no Portais de Notícias. Doutora Abrão, tratado dela, agora é sua vez, né? Agora é sua vez. Tem mais um tratado dela, é uma baixa. Eu esqueci de comentar que também a doutora Ivana, o seu conhecimento técnico e a tua oratória, é toda hora, num dia ou outro, tá na televisão para dar conteúdo para o jornalismo. Porque quem entende, né? Vocês aí que entendem do crime organizado. Vamos lá. A gente tenta, né? A gente tenta. Tenta. Alexandre Abrão Dias Teixeira é juiz de direito titular da terceira vara especializada em crime organizado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que deve ser um problema, hein, doutor? Graduado em Direito pela Universidade de Cândido Mendes de Ipanema, em 1994, pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal pela Universidade de Estácio, a UNESA, em 1996. Pós-graduado em Ciências Políticas e Segurança Multidimensional pela Escola da Magistratura Federal do Rio Grande do Sul, ESMAF, em 2024. Especialista em Direito Internacional dos Conflitos Armados, SEDICA, né? Fala. Pela Escola Superior de Defesa, ESD, e do MD. Magistrado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, desde 1988, tendo sido juiz auditor militar, 2003-2004, titular da primeira vara criminal regional de Bangu, 2004 e 2003, puta que medo, hein? E titular da 32ª Vara Criminal da Capital, 2003-2015. Presidente da terceiro Tribunal do Júri, 2015-2022, e atualmente titular da terceira Vara Especializada em Crime Organizado. Bom, foi juiz eleitoral e tal, e nossa, doutor Abel, você fez treinamento de polícia, de segurança e tal na Flórida? Fiz. Foi com o Charles Saba, não? Foi com o Charles Saba? Um com ele. Sabe por que eu falo isso? Pelo seguinte, porque eu estive em Tavares, eu acho que foi lá que vocês treinaram, para conhecer o xerife que dava treinamento lá uma época. A gente ia fazer matéria, porque lá se eu não me engano, até é importante eu falar sobre isso, foi justamente no dia que mataram aquela juíza, a Scioli. Eu estava jantando com o presidente do Tribunal de Justiça, com a mulher dele que era... Eu acho que ela era desembargadora. Eu não me lembro o nome eu não sei se é o doutor Miguel, eu não me lembro o nome do presidente, já faz algum tempinho já. E estava também o corregedor nessa noite lá no Rio. Até achei estranho, porque quando eu fui jantar lá e estava no local cheio de segurança, eu falei, pô, mas precisa de tanta segurança? Exatamente quando terminou o jantar, aconteceu aquele incidente com a juíza. Eu falei, acho que precisa de segurança. Porque eu fiquei... E eu sei do doutor Abrão, porque o Charles Saba falava muito dele para mim. A Polícia Federal sempre treinava muitos desembargadores e juízes criminais, promotores, inclusive, treinaram com ele lá fora, que eu acho importantíssimo também, né? E essa desembargadora, me lembro que ela comentou no dia, ele estava falando sobre ele também, ela falou, mas você acredita que eu fui lá em Tavares, fui dar tiro de escopeta? Que era a mulher do presidente do tribunal. Bom, doutora Érica, eu acho que presidente do FONAJUC, vamos explicar primeiro o que é o FONAJUC, para a gente entrar no assunto, então, do que vai acontecer, para as pessoas que não conhecem, para os magistrados que conhecem, como é que ele funciona, porque o FONAJUC é um fórum, né? Porque tem as associações de classe que defendem o juiz, que cuidam das situações dos juízes e tal, mas o fórum eu queria entender um pouquinho mais para que as pessoas saibam. Boa noite para todos aí, né? O FONAJUC, Fórum Nacional de Juízes Criminais, ele existe desde 2017. Eu estava vendo, viu, Ivana, Abraão, como o tempo passa rápido, né? 9 anos já. E ele surgiu num grupo de WhatsApp, que a gente não tinha um grupo de juízes criminais nacional. E esse grupo surgiu, assim, meio que sem querer, a Rogéria do Acre, com mais um outro colega que eu esqueci o nome, formaram esse grupo e começaram a convidar os juízes criminais para participar. E a gente começou a espalhar, né, a notícia sobre isso,
E eu lembro que quando eu coloquei no grupo de São Paulo, Ivana, e o povo começou a entrar lá, porque São Paulo é o estado que mais tem juízes, né? A hora que o pessoal de São Paulo começou a entrar, assim, lotou o grupo, a gente teve que formar outro grupo, e ainda o pessoal começou a vir de outros estados também. A gente teve que fazer um outro grupo, um terceiro grupo, que era um grupo como se fosse uma espera, né? Um grupo de espera, para se tivesse vaga, a gente ia colocando. E o Fonajuc começou desse jeito. E basicamente ele é um grupo do WhatsApp. A gente funciona no WhatsApp, a gente se fala todo dia, todo mundo interage, a gente tem notícias do que está acontecendo no Brasil e no mundo, e principalmente notícias criminais. A gente tenta focar mais nisso. É um grupo que o pessoal se sente muito acolhido, os juízes criminais que estão na vara do júri, por exemplo, hoje mesmo, né, não sei se a Ivana viu, o Abraão está no grupo 1, mas hoje mesmo, no grupo 2, teve uma colega no meio do júri com uma dúvida, colocou lá, sempre vem algum colega esclarecendo, ajudando. Então, é um pertencimento que a gente tem no Fonajuc. A gente se sente muito, assim, junto, amigo, a gente luta um pelo outro, a gente, se precisar, eu lembro que, principalmente essa parte de antecedente, né, Ivana e Abraão, que a gente funciona muito. O pessoal pede um antecedente de uma pessoa que está presa lá no Acre, lá no Amazonas, e pede, por exemplo, alguém de São Paulo, algum colega de São Paulo, de Minas, o pessoal vem, ajuda, pega. Então, nós temos essa interação muito grande e a gente tem essa união desde o começo. Vou falar, é um grupo que a gente achou que não ia durar tanto, a Ivana sabe disso, a Ivana está na diretoria também. A gente sempre comentava que, de repente, tinha uns problemas, falava, o grupo vai implodir, vai detonar, vai acabar, e não acaba, e a gente está lá, e nós nos unimos e fazemos questão de estar, a Ivana, o Edson, o pessoal lá da diretoria, a Safira, a Karen, a Miriam, a Claudinha, o Luiz, a Vanesca, deixa eu ver se eu estou esquecendo mais alguém, Ivana, me ajuda. O Edu. Então, assim, nós temos a gente não se larga, a gente não vai largar a mão, nós estamos juntos e nós estamos sempre trabalhando pelo Fonajuc. Agora, o Fonajuc é o seguinte, existe uma finalidade, obviamente vocês se juntaram, vocês estão pela mesma finalidade e tal, mas ajuda, inclusive, o Fonajuc, em alguns momentos, como você fala que se fala pelo WhatsApp, até você comentou agora que estava no meio de uma audiência, uma sessão, isso ajuda, às vezes, o juiz tomar alguma decisão, mudar a convicção dele em alguma decisão, ou como fazer, isso ajuda? Troca figurinha nesse sentido ou não? Dá um apoio, principalmente quando está em dúvida, né? Vamos dizer, a colega tinha dúvida sobre um quesito no júri. Então, o outro colega fala, eu quesitaria sim, ou eu não quesitaria. Não em termos de decisão, a decisão final... É dele, mas... Mas assim, é só alguma dúvida que está ali em relação a algum procedimento, ou mesmo em relação a alguma legislação que tenha mudado, que tenha sido atualizada, aí a gente às vezes fica na dúvida se ainda está valendo, como é. É nesse sentido, entendeu? Mas não de falar, olha, decide assim. Ó, eu absolvo. Não, porque nós temos uma desembargadora aqui da segunda instância. Não, a ideia é sempre de agregar. Então Jurisprudências. Então, os juízes que trabalham no júri, eles têm mais prática. E, às vezes, aconteceu o mesmo caso, né, com ele, e ele acaba trocando essa informação. E, às vezes, por exemplo, o que o tribunal acha disso? Aí você faz uma pesquisa, manda para o colega. Sempre a ideia é de otimizar o trabalho do colega, de compartilhar experiências, né? E, às vezes, dividir perrengues também. De literalmente você ter uma discussão nova, a lei muda muito rápido, nosso desafio é correr atrás da jurisprudência todo dia. E o colega enfrentou num dia antes a situação e acaba compartilhando, mas sempre, né, garantindo a independência de cada juiz. Doutor Abrão,
Vamos falar o quê? Fala um pouquinho do Fonajuc também. O doutor Abrão vai, né? Ele vai lá, o doutor Abrão. Ele sai da praia. Ele sai da praia, doutor Abrão. Muito. Deixa antes do Abraão falar. Pode falar. Só fazer um resuminho aqui do nosso evento agora. Tá bom. Que é em Goiânia, porque a Ivana e o Abraão serão nossos palestrantes. Então, assim, só colocar aqui que esse nosso 8º Fonajuc vai ser em Goiânia, de 21 a 23 de agosto. O nosso tema é Organizações Criminosas e Crimes Conexos, Desafios para o Poder Judiciário. O palestrante de abertura é um coronel do Exército Brasileiro, o Alessandro Visacro, tem vários livros, é uma pessoa muito competente nessa área, sabe muito. Aí, na sexta-feira, que começa as palestras, nós teremos a Ivana, desembargadora do Tribunal de São Paulo, o doutor Caetano Paulo Filho, que é diretor do Departamento de Inteligência da Polícia Civil do Estado de São Paulo, a delegada Sabrina Leles de Lima Miranda, da Polícia Civil e chefe do Núcleo de Segurança Institucional de Goiás, do Tribunal de Justiça de Goiás, o João Paulo Chouquer, que é conselheiro do Conselho Nacional de Justiça e promotor de justiça do Ministério Público da Bahia, e nosso encerramento, nosso querido Alexandre Abraão, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e Abraão está conosco no Fonajuc desde o início. Ele faz parte, né, Ivana, está com a gente também, e contamos muito sempre com ele. Ele é o 01. Vocês discutem muito lá o crime organizado, não? Muito, bastante. Hoje é o que mais se discute. O Fonajuc, ele é dividido, né? Nós temos o Fonajuc 1, o Fonajuc 2, o Fonajuc 3, o Fonajuc Execução Criminal, o Fonajuc Júri, o Fonajuc OCRI. Porque a coisa foi crescendo tanto, né, o sistema é tão grande, que a gente começou a fazer uns grupos mais especializados, porque é muito profundo. Então, eu e o Abrão somos lá os tormentos, né, da ORCRIM, porque a gente vai colocando jurisprudência, discutindo, às vezes chorando, às vezes tentando compartilhar ali algumas dúvidas, como são os juízes da execução criminal. Então, a gente conseguiu ainda fazer uma certa... um Fonajuc especializado. Tem grupo para tudo. Tem grupo para digital, para direito digital. É interessantíssimo. Eu fiz uma brincadeira no início, mas na realidade eu até mandei para o doutor Abrão. E o doutor Abrão, que eu esqueci de comentar, também fez curso no BOP também. E eu acho que talvez um colega, alguém que ele conheça lá, e falou sobre uma ocorrência que aconteceu com o doutor Abrão. Doutor Abrão, você está andando com segurança ainda não? Adoro. Por determinação do Tribunal e do Conselho Nacional de Justiça. Mas por quê? A caneta pesa, não? Não é isso, Falar a verdade. Quem tá do lado? Não é que a caneta pesa. A verdade é o seguinte, olha só. Eu fui juiz do júri a minha vida toda. Eu aceitei esse desafio de vir para a vara de crime organizado porque é tudo diferente. Eu já tinha mais de 22 anos especializado em júri. Eu tenho mais de 600 plenários, né? Então, quer dizer, o que acontece? O júri, ele é interessante e você pega essa situação. Quando você decide, você desagrada alguém. Se você for pensar que diariamente essas 3 pessoas que estão aqui vão ser odiadas por 50% das pessoas que lidam com elas, que é natural, porque até numa vara de família. Você entra lá, você está brigando com a sua esposa está brigando com você, se eu der um grande causa a ela acha que você me comprou, que ela fica com ódio de mim, vice-versa. E às vezes você chega à triste situação de desagradar os dois lados. E no júri você vê bem isso, né? Porque eu sempre dizia isso, você olha para o júri do lado direito, onde está o Ministério Público, a família da vítima geralmente está ali toda sentada, parece que jogando para o promotor aquela carga emocional do que eles querem como justiça. Eles não querem justiça. Eles querem, na verdade, um ente querido de volta. Quando há um evento morte concreta. E do outro lado você tem a família do réu, que no fundo acha que ele merece mais uma chance, ou até está enganada pela família. E às vezes você lê a sentença e você vê que os dois lados desabam. Porque naquele momento acabou.
A família que tinha esperança do réu ter mais uma chance ou dele ser inocente, até porque estava induzida por mentira dele, desaba porque há uma nova realidade, 19 anos, 20 anos de cadeia. Por mais que você vai dizer que vai cumprir um terço, um sexto, isso não importa. O que importa é que ele está sendo condenado ali, aquele estigma pesado. E a família da vítima acha que qualquer pena, até a de morte, se você condenasse, se pudesse, não era suficiente. Então, na verdade, a gente aprende a lidar com isso. E você, na justiça criminal, aí a desembargadora Ivana pode fortalecer isso muito, a grande maioria das pessoas com quem você lida, principalmente no júri, no crime organizado, são sociopatas ou até psicopatas, né? Pessoas que gostam de cortar, esquartejar. Então, são pessoas que têm uma crise de autoridade grande e não conseguem ser contrariadas ou aceitar o que, para elas, é sempre uma injustiça, porque, afinal de contas, o sociopata ou o psicopata eles estão sempre certos. Então, você já atrai para si, naturalmente, para sua família, uma carga de ódio muito grande. Ainda mais num país onde se dissemina, né, eu não vou entrar no critério de se é verdade ou não, onde se dissemina uma onda de violência, uma onda de impunidade. Então, a sociedade que não é muito lá intelectualizada, muito fortalecida ética e moralmente, ela acaba se levando nesse período de denuncismo a essas coisas. Então, você acaba sendo alvo de discursos de ódio com muita tranquilidade, depois de 26, 27 anos de carreira. Quando você fala impunidade, na realidade, é que a gente está cansado de ouvir quem tem um pouquinho mais de conhecimento e tal, né? Muita gente fala, porque o cara entra, o juiz solta. Vocês fazem o que vocês podem, no máximo possível, dependendo da gravidade, cumprindo a lei. Não é isso, doutora? Sim, sem sombra de dúvidas. E, aliás, tivemos o ministro da Justiça fazendo um discurso desse e literalmente jogando a polícia no lixo, né, e colocando o judiciário junto. Porque a polícia prende mal, segundo ele, e a justiça solta. Primeiro que a polícia prende, é a função dela, né, sob pena de prevaricação, na apresentação ou num fato criminoso. É a função da polícia, é a atribuição das polícias. Doutora, primeiro, deixa eu interromper. Explica por que a senhora entende bem da polícia. Explica primeiro. A senhora precisa falar como é que a senhora me conheceu. Explica primeiro quanto tempo faz isso. Os seus meninos, explica por quê, o teu entendimento relacionado à polícia. A senhora não está sentada no gabinete porque a senhora não entende, a senhora só fala. Não, só tem que explicar tecnicamente que a senhora conhece a polícia. Existe um cargo que hoje é o juiz de garantias que tem no Brasil inteiro, né? Aqui em São Paulo já existia desde 1982, né, que centralizava todos os inquéritos policiais e todas as medidas cautelares, preparatórias, busca e apreensão, interceptação telemática. Quem era a juíza? E eu, né, Ivana. eu era uma das juízas assessoras, eram 10 assessores, e teve lá uma reestruturação no DIPO, e eu fui convidada pelo corregedor para ficar uma semana no cargo. No tribunal, tudo que é rapidinho e passa logo, eterniza. E eu acabei ficando 10 anos. E a minha função, exatamente, era ouvir a polícia. Eu falo que eu sou uma juíza e que sei um pouco de polícia, porque aprendi, né, ouvindo a polícia 24 horas por dia. Tem plantão. E isso durante 10 dias. Isso durante uma semana. Só que depois eu fiquei 10 anos, minha porta sempre foi aberta, eu sempre ouvi muito a polícia. Aliás, eu ouço todo mundo. Quer falar comigo? Fala comigo. Mas ali, né, exatamente como a juíza ali, coordenadora, eu tinha mais 10 juízes que trabalhavam comigo, a gente foi entendendo da estrutura da polícia, e depois que eu saí do DIPO, eu fiquei uns meses fora e depois já vim para o tribunal. Então, às vezes eu falo que se eu sou essa juíza que pode falar de crime organizado e de investigação, é porque eu soube, durante 10 anos, ouvir a polícia, conhecer a polícia, sair da minha cadeira e entender o que é a polícia, para, de alguma forma, né, poder auxiliar hoje. Hoje é um debate aberto, hoje nós, né, Abrão, que vivemos muito próximos da polícia, porque é a função da polícia, temos esse mistério. E o fato da polícia prender, e salvo o melhor juízo, ela prende nos casos de prisão, a polícia não prende mal, ela prende porque ocorreu um crime,
e cumpre, de fato, ao Poder Judiciário analisar se aquela prisão vai ser convolada em prisão preventiva, se cabe fiança, se cabe liberdade provisória. Esse é o sistema de justiça processual penal. Ninguém prende mal e ninguém solta mal. Cada um faz o seu trabalho. Lógico que dentro do sistema de justiça, principalmente dentro da magistratura, existem juízes com uma profundidade acadêmica diferenciada do outro. E aí, logicamente, isso vem da independência do juiz e que deve ser prestigiado. Mas essa situação que a polícia prende e o judiciário solta, né, é um bordão infeliz, né, porque, claro que o juiz, né, ele deve estar atrelado à lei. O juiz, eu falo, é só um cumpridor da lei. E no olhar da sociedade, né, isso vai sendo tergiversado. Mas cumpre a nós, né, ir esclarecendo. Quanto a essas polêmicas, o fórum é bom para isso também, né? Para explicar para os colegas, porque eles ficam também indignados sobre isso, né? Quem? Muito. Nos grupos, Ivana. Não, é importante esse assunto é discutido no Funajul também. Muito. Demais. Isso é E mesmo do grupo. Né, no mesmo do grupo tem juízes que são mais duros, que têm uma interpretação mais restrita da lei. Eu sou assim, Abrão é assim. Tem outros juízes que têm um olhar menos restrito. É dentro daquele leme. O grande desafio hoje, quando eu falo, o Abrão sabe disso, não é a lei. É o que interpretam da lei. E aí começa a sair para todo lado, principalmente as cortes constitucionais. Está na lei, a gente aplica a lei. Aí quando chega, principalmente nas cortes constitucionais, a interpretação da lei é diversa das nossas. E por isso acaba soltando. E aí a gente quase surta, né, Ivana? Né, Abrão? aí a gente quase fica louco lá. Ô, doutor Abrão, vamos lá. Doutor Abrão, quando eu falei que a caneta pesa, né, óbvio, estava brincando, a gente sempre fala isso porque fala caneta pesa porque o juiz é linha dura. Mas teve aqui um ex-BOP, que eu te mandei um vídeo, inclusive, que fala, numa entrevista ele fala, só tem um juiz no Rio de Janeiro. Claro que não. Mas ele fala, ele não é regra, ele é exceção. É verdade isso ou não? Não sei, eu nunca vi dessa forma. Eu sou uma pessoa muito simples, eu sou muito tranquilo com relação a isso. É engraçado, a minha filha me definiu uma vez, a gente fala assim, pai, falam que você é rigoroso. As pessoas não viram o quanto você é com você mesmo. Quando eu me vejo assim, eu falo, e ela tinha razão. Eu sou uma mãe comigo, eu sou uma mãe com as pessoas, se você comparar a rigidez com que eu me trato. Então, eu ter vindo de baixo, por exemplo, eu não tenho vergonha de dizer que eu já perdi muitos amigos por crime. Eu vim de um lugar, eu morei na Vilela Tavares, no Meier, quem conhece aqui era a porta de entrada do complexo da Tijuca, do complexo do Lins de Vasconcelos. Eu soltei pipa atrás do hospital, onde aquela oficial da Marinha morreu aí no início do ano, com um tiro de fuzil na cabeça. Eu tive amigos que viraram um 5-7, ladrão, e morreram. E eu fiz a minha escolha. E é interessante que certa vez eu encontrei com um deles e ele disse, cara, no final das contas você tinha razão, você foi pelo caminho certo. E nós é que escolhemos errado. Então eu não tenho muito, eu não consigo processar essa desculpa justamente por ter sido minha carteira de trabalho de prova, office boy, fui motorista de caminhão, fui conferente no caso do Porto. Então, por ter sido isso tudo, e ter visto pessoas do meu lado tão pobres, com muito mais decência do que muita gente que anda de Porsche, de Ferrari, seja no Rio, seja em São Paulo ou em outros lugares, eu não consigo aceitar as teorias de desculpa do cidadão. Então eu acabo, que quer se praticar crime. Então eu acabo sendo muito rigoroso, mas eu confesso para você que eu sou muito mais comigo. E para te dar um tiro de misericórdia nesse assunto, eu vou dizer uma coisa, foi uma surpresa muito grande para mim, eu não sei se a desembargadora Ivana passou por isso. Eu passei a vida toda em vara criminal, né, júri, vara criminal, e eu sempre ouvi do traficante e do ladrão que se eles não praticassem aqueles crimes, eles não teriam como levar sustento para casa, a coisa do discurso da, aspas, vítima da sociedade, né?
eu sempre passei ouvindo isso. E agora que eu julgo o crime de colarinho branco, para minha surpresa, lavagem de dinheiro, eu ouço o mesmo discurso. Se eu não sonegar, a minha empresa vai quebrar. E aí até pior, quando você imagina quantos desempregados estão. Aí você vai lá e apura na Previdência, ele não recolhia a Previdência do cara. Então, quer dizer, e aí, qual é a diferença do assaltante, do traficante para o cara do colarinho branco? Nenhum. Porque os três têm a mesma desculpa. Então, eu acabo tendo uma visão um pouco mais inflexível, justamente porque eu conheço o outro lado da realidade. E eu não tenho vergonha disso. Eu conheci e eu acabo não aceitando, não tratando isso bem. Então, talvez eu tenha uma visão um pouco mais rigorosa disso tudo, porque eu conheço a banda desse jogo. Agora, Entendeu? essas histórias que você está contando de vida sua e de. Eu vou até tirar a liturgia do cargo aqui, doutor Abrão, mas assim, Não. de vida sua, a doutora Ivana também, que é o que a gente tinha comentado, isso tudo em algum momento se discute no encontro do juiz no fórum, porque provavelmente tem muito juiz que são inexperientes, vamos dizer assim, no bom sentido, são novos na função, como também tem juízes que são antigos em alguma outra situação que entraram no crime. Meu pai sempre dizia que o diabo é o que é, não é porque é diabo, é porque é velho. Ele não queria dizer com relação à idade, ele queria dizer, porque ele diz o seguinte, meu filho, o diabo está 600 anos na Terra, ele já viu coisas que ninguém viu. Então ele queria dizer nesse sentido. E eu digo para você o seguinte, qual é a vantagem do Fonajuc? A coisa é muito estranha. Se você for pensar assim, eu sou juiz de primeiro grau há 26 para 27 anos. A Ivana, desembargadora, tem mais tempo de função do que eu, ela está no segundo grau. Mas quantas coisas eu aprendo com ela? Muitas. Quantas coisas ela aprende comigo? E quantas coisas, experiências, um juiz novo do interior da Bahia traz que nós não conhecemos. A vantagem da integração do Fonajuc é a integração, da relação do Fonajuc é a integração. Porque, assim, a sociedade é dinâmica. Eu acho que o comportamento dos estados, o crime é o mesmo, mas muda um pouco a dinâmica. Muda. Você tem um perfil, por exemplo, você tem o PCC com um perfil. Você tem o Comando Vermelho com outro perfil. Recentemente, eu e a Ivana... Entre capital e interior, né, Ivana? Às vezes, olha só, não precisa nada. Você pega... Às vezes não precisa capital e interior, não. Eu vou dar um exemplo para você. 2 comunidades do Complexo da Maré divididas por um valão. De um lado o Comando Vermelho e de outro lado o TCP. É um valão, você olha o outro lado da rua. O lado do TCP, lixo no chão, tiro na mão. Então, a rua é limpa. É digna da Suíça, da Suécia, dos Estados Unidos, a rua é limpa. Não tem pichação, não tem nada. Do outro lado, é uma sujeira muito grande. Porque já é uma postura outra cultura. do Comando Vermelho. Então você vê que você não tem 100 metros de largura. Então você vê 2 realidades que são idênticas, mas estão totalmente diferentes. Você não precisa de um município, de um estado a outro. E ao mesmo tempo, por exemplo, o Rio de Janeiro é um amplificador de tudo, infelizmente, de tudo que é ruim. O quanto a gente dinamiza, por exemplo, se o PCC existe, agradeço ao Comando Vermelho ou a Falange Vermelha, que foi a primeira facção que vendeu essa ideia. E o PCC já nasce de uma forma mais refinada. Né? O PCC é totalmente diferente. Então, quer dizer, mas aí você pega o Comando Vermelho hoje que está... Perdão, o próximo estado a cair é a Bahia. Você pega o Comando Vermelho que está na Bahia, já é como o Rio de Janeiro, parece um navio pirata. Você vê que a polícia hoje que mais está neutralizando a insurgência no país não é no Rio de Janeiro, é na Bahia. O estado hoje em que a violência está explodindo é a Bahia. O Rio de Janeiro ele tem essa guerra regular dessas zonas, coisas, mas o Rio de Janeiro, por exemplo, ele tem um índice de furto e de roubo de celular infinitamente menor do que São Paulo. Então, quer dizer, e aí como é que você lida com isso tudo? Porque, por outro lado, você tem o efeito da globalização do crime. Então, esse encontro é importante. Foi aquilo que ela falou. Eu ligar para a Ivana, aliás, olha só, quem dizia isso era o Giovanni Falcone.
Giovanni Falcone, lá atrás, ele dizia isso, ele dizia assim, qual é a arma do seu arsenal? Que ele nem era juiz, propriamente dito. Ele era um membro do Ministério Público, a desembargadora Ivana dá uma aula aí pra gente disso. E ele dizia o seguinte, a maior arma que eu tenho no meu arsenal é pegar no telefone e saber com quem eu estou falando. Quantas vezes eu preciso de uma precatória, de mandar cumprir ou receber alguma coisa de São Paulo, eu ligo e falo, poxa, eu preciso, e ela me coloca em contato com um colega da vara de lá, para ver se minha carta precatória chegou, se o documento chegou, se pode... Essa integração é muito interessante. Então, o grupo é importante nesse aspecto. Todos os estados participam do Fonajuc, doutora Érica? Minas é forte, São Paulo, Rio de Janeiro, Temos de todos os o interior de São Paulo. Sim. Cada vez mais integrante, não? Cada vez mais integrante, não? Cada evento que a gente faz, eu não sei se a Ivana e o Abraão perceberam isso, mas eu sempre coloco, cada evento que a gente faz, igual nós vamos fazer em Goiânia, tem muitos que já são do Fonajuc, mas tem muitos daquele estado que vão participar. E o que a gente tem de gente que pede para entrar nos grupos depois disso é uma coisa impressionante. Assim, é muita gente mesmo, que cada vez que conhece, principalmente nesses eventos que a gente vai presencial, é incrível como o pessoal gosta, acha interessante, acha que se identifica e entra. No último, inclusive, nós estamos agora, os grupos de WhatsApp aumentaram, né? Aumentou o número de participantes. Então, era 256. Como aumentou, por exemplo, nós estamos agora com mais de 270 em cada grupo, porque você pode colocar mais gente, então, a gente, para evitar ficar abrindo outros grupos, a gente vai colocando. Não é para ficar assim muito grande, que fica difícil da gente lidar. Mas, por exemplo, era 256, atualmente, cada um dos grupos, tirando o 3, que é o menor, mas ele está com 270 ou mais. Cada grupo. Cada Agora, cada grupo de WhatsApp. Quando esse pessoal, os juízes criminais principalmente, às vezes ele está numa vara, ele vai para o crime, ou quando tem novos juízes, é feita uma abordagem, ou os colegas vão se conversando, eles acabam te procurando, doutora Érica, para entrar nesse fórum, para se especializar mais, para conhecer mais, para ter um network nesse meio, porque se aprende com essa relação, né, eu acho. Eles procuram muito, assim, por exemplo, os juízes criminais, principalmente os juízes criminais raiz, né, Ivana e Abraão? Raiz, os juízes que são duros, que são firmes, que não tem esse negócio de bandido vítima da sociedade, eles vêm... O tal da careta que pesa, não? Eles vêm para a nossa turma. É o Abraão, você é programa do Abraão. Agora, só uma parte também, nós temos juízes do civil, nós temos juízes da infância, nós temos juízes militares, nós temos juízes trabalhistas e temos juízes federais nos grupos do Fonajuc. Porque o mais importante não é nem estar só nessas áreas, aqueles que não estão no criminal, mas é a ideia, é aquilo que nós pregamos e aquilo que a gente bate muito, né? A Ivana e o Abraão sabem disso, que é uma coisa que a gente não abre mão, nós somos muito firmes nisso, que é o garantismo penal integral, que olha não só o réu, mas a vítima também. A gente tem que ter esse olhar, porque um crime é cometido e ninguém fala da vítima, e a família da vítima, e... Então, eu queria fazer uma... A gente está com muito pouco tempo, nós temos 8 minutos só. Nossa! Mas eu queria... Você vai... Doutora, você vai... a gente vai falar de novo do evento, quando vai ser e tal, mas eu queria fazer uma pergunta para todos, que é uma polêmica hoje que surgiu. Não quero polemizar, mas eu queria saber o entendimento. Eu vou falar como jornalista, o entendimento o que a gente enxerga. Essa questão de regularizar as redes sociais. Eu vou dar a minha opinião. Eu acho que é importante, porque o que eu estou vendo é o fim de carreira. É o dia inteiro checando. Manda checar. Pra você ter uma ideia, eu mando checar vídeo nos Estados Unidos, às vezes, lá, para saber se aquilo que está acontecendo lá é verdade.
E é o tempo todo, aí quando você vai ver, aí é um que copia o outro, que quer o like do outro. Então eu queria, é uma coisa que está sendo discutida hoje, principalmente. Eu queria saber a opinião de você sobre isso, se dá para dar uma explanação rapidinha, porque isso está induzindo ao crime também. Sim, até porque fake news é crime, né? Crime. E a É importante sociedade, falar sobre isso. eu acho que o grande desafio, e acho que esse olhar é do nosso Fonajuc, é essa ideia de quando termina meu direito, começa o direito para o outro. Aquilo que a gente aprende desde criancinha. Então as pessoas acham, né, que as garantias constitucionais são sem limite, né? Como a Constituição, né, me permite a liberdade de expressão, Aqui isso tem não tem limite, limite. tem limite a E liberdade de lógico expressão. que tem limite. O Eu limite enxergo assim é a também. lei. E o limite é a lei. Então, quando você discute, por exemplo, o artigo 19, né, ela não é uma lei solta no tempo que não tem ligação com outras leis. É claro que se você extrapola aquela situação e, por exemplo, fere a honra de uma outra pessoa, você praticou um crime. E não é porque nós temos a garantia, a liberdade de expressão, que você vai passando por cima de outras garantias, por exemplo, como a dignidade da pessoa humana. Então, são situações que talvez a sociedade, para variar, né, o Abrão sabe disso, ou você vai para um limite ou você vai para o outro, e isso não é bom. Claro que tem que ter limite, né? Claro que tem que discutir, e claro, né, que pese todos serem abarcados por garantias constitucionais, que todos nós temos, e logicamente nós somos a favor, aliás, né, o juiz é o garantidor, né, de tudo isso, elas têm limite. Então a liberdade de expressão ela não está acima de outras liberdades que um cidadão tem. E é essa a discussão que se põe. Eu também entendo, né, que não dá para a liberdade de expressão, né, ser superior a todos os outros ditames constitucionais. E o que eles estão tentando balizar, né, hoje o ministro Fachin deu o voto dele, é exatamente esse ponto. Até onde a liberdade de expressão vai. E isso você está discutindo a responsabilidade daquele que tem por função, na verdade financeira, de divulgar essa liberdade. Tem que ter limite. O que eu enxergo é o seguinte, hoje as redes sociais acabaram virando uma baita de uma rede de comunicação. E com força total. Para mim, é a mesma coisa que se eu fosse falar uma bobagem na televisão. A televisão não tem limite para falar as coisas, ela não é controlada. Eu fiz muito isso na questão. Criminalmente, a gente tem vários processos envolvendo. Então, eu imagino. Então, assim, era isso que eu queria saber dessa opinião. Eu acredito que vocês devam discutir isso também lá, porque tem muita coisa que acaba virando o que é crime, o que fazem e tal. Doutora Érica, pode falar de novo do evento que vai acontecer? Nós temos aí pouquíssimo tempo. O evento, eu convido a todos os juízes, não só criminais, mas também, como eu falei, cíveis, trabalhistas, federais, militares, que gostem dessa área criminal, e que se eventualmente se identifiquem com aquilo que a gente prega, que é esse garantismo penal integral. Nós somos juízes raiz, que a gente fala por conta disso, é um termo que a gente acabou agregando, né? E vai ser de 21 a 23 de agosto em Goiânia, com esses palestrantes que eu já falei maravilhosos, entre eles nossa querida Ivana e nosso querido Abraão, e espero que todos participem e que vai ser um evento muito bacana. Doutor Abrão, o senhor quer falar alguma coisa? Vamos estar lá, é o que eu falei, eu acho o seguinte, que o judiciário a sociedade vai enfrentar um novo desafio com relação a esse negócio. Eu não acredito nessa limitação, não pela incapacidade, mas pelo volume. A quantidade de informações do mundo dobra a cada 4 anos. Olha só, tem um ditado, quem estudou crime contra a honra sabe, está aí, a desembargadora Ivana Érica vai reforçar, a pedra lançada, a palavra lançada, a pedra tirada e a lança largada não tem retorno. Então, quando eu xingo alguém aqui, vocês não têm o controle, você não tem controle disso. Lembra, vamos voltar no tempo, que o WhatsApp criaram a limitação de replicar o conteúdo até 5 grupos para evitar justamente fake news. Adiantou, não adiantou nada, não parar. Então, eu acho que o judiciário não deveria regular isso. Não deveria, porque
vai ser, a minha forma de ver, mais um ponto de dissabor, mais um ponto de desprestígio, porque o judiciário não vai conseguir conter pela VPN, esses recursos todos que surgem diariamente, né? Assim como limitaram o WhatsApp e não surtiu efeito, porque tinha os outros grupos e as pessoas salvavam a foto, replicavam. Tem pessoa que fica o dia inteiro, passar para 5 a 5 a 5 a 5 a 5 e tudo, quer dizer. Então, eu acho que, efetivamente, o desafio não vai ser contido com essas alternativas. Acho que nós vamos ter que sentar, todos nós, e pensar melhor para saber como é que nós vamos chegar a isso. Em outras palavras, nós chegamos numa encruzilhada que nós vamos ter que intelectualizar a sociedade para que a sociedade acalme seu clamor e passe a ser mais comedida. Agora, essa repressão toda está adiantando o quê? Nada. Nós não temos o poder de parar essa máquina que é a inteligência artificial, essa máquina que é a internet. Isso é um problema também. Não temos. Mas é mais para entender, entender o sentido. Se as pessoas tiverem um pouco de bom senso, né? Que é difícil controlar, como o senhor falou, é difícil. É porque eu até vi uma explanação daquele ator, o Daisy Washington. Ele fala: quando você acorda de manhã, você senta meia hora com você mesmo, não vai lá no celular e não é assim? É difícil. Pois é. Doutor Ivana, só quer... Isso. Não. Vocês querem falar mais alguma coisa ou não? Olha, eu quero dizer o seguinte, que nesses dias aí, inclusive, o cartão de visita estará... a gente está dando apoio cultural para vocês, como sempre, e a gente vai estar transmitindo ao vivo por todas as páginas do portal, no cartão de visita News R7, o evento de vocês lá. A abertura e o encerramento, tá? Exatamente. A senhora que vai determinar... a senhora que vai determinar. Aliás, eu queria me infiltrar nesse dia, mas parece que não pode. Não pode. É só pode me colocar no WhatsApp de vocês também, que eu não vou me incomodar. A gente adora uma notícia, tem algumas. A gente adora virar fonte, sabe? Com certeza. Só quer ingressar no grupo, no 01 ainda, que é o maior. Que prestígio, que prestígio. Bom, o Grupo TAP agradece o conteúdo de vocês, a presença, o prestígio. Doutor Abrão, foi bom vê-lo, fazia tempo que a gente não se falava. Doutora Ivana, minha amiga, eu sou muito grato, ela me ajudou muito, a Érica também, não posso falar. Então, assim, para que esse programa continuasse, está indo bem, graças a Deus. Seus colegas estão podendo falar o que fazem, porque é muito difícil, né? Aliás, é difícil... Por enquanto, né? Por enquanto. Porque já é difícil tirar alguma coisa deles, né? Mas contar da vida dele, o que faz, é importante a gente falar. E foi uma linha editorial que a gente seguiu aí e está funcionando. E boa sorte no evento de vocês. Só quero dizer que a gente vai para a televisão e a gente deve estar repetindo um pouquinho antes do evento também na TV, para dar sustentação, para falar e tal. E aí depois a gente volta. Se quiser falar sobre o resultado, a gente marca depois, não é, doutora? Muito obrigada, Zacarias. Muito obrigada. E à disposição sempre. Eu agradeço muito esse apoio. Eu que agradeço. Obrigada, Zacá. Um abraço. Vou ver vocês uma hora. Obrigado. Tchau. Muito obrigado. Tchau. Informação de qualidade. Jornalismo profissional. Entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News. O Santa Maria Outlet está de portas abertas para revolucionar a sua experiência em compras. Localizado no KM 299 da rodovia Anhanguera, entre Ribeirão Preto e Cravinhos, o Santa Maria Outlet tem as melhores marcas nacionais e internacionais, lojas inéditas e exclusivas, com preços jamais vistos. É nosso compromisso. Outlet com preço de outlet. E para você curtir com toda a família, ainda tem praça de alimentação, espaço kids e muitas outras opções de lazer. Santa Maria Outlet, seu novo estilo de comprar.
Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão. Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Informação de qualidade. Jornalismo profissional. Entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News.